O assunto agora está relacionado ao comportamento. Nós vamos falar de puberdade. Será que com as mudanças das relações sociais, a transição entre infância e a fase adulta também mudou? Estamos conectados com o médico endocrinologista Davi Francisco Machado. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês. A honra é nossa. O que é a puberdade? Quando é que ela acontece, doutor? Então, a puberdade é um evento que acontece com todos nós, né? A mudança da infância para a idade adulta, e nela acontecem as mudanças corporais, o aparecimento de pelos, o aumento do peito, o aumento do genital masculino. Então, são mudanças que acontecem com todo mundo e tem um aspecto social junto, né? Então, a gente se preocupa, será que essa criança está preparada ou não para enfrentar isso? Os pais, é uma preocupação muito comum dos pais, né? E a idade, a gente tem uma idade normal disso acontecer, que varia. Na menina, a gente espera que entre os 8 e 13 anos, esse é o período normal de acontecer, e no menino um pouco mais tarde, então entre os 9 e os 14 anos. Então, quando foge desse período, então quando na menina acontece antes dos 8 e depois dos 13, nós precisamos investigar o que está acontecendo, assim como no menino fora desse período. Eu já vou entrar nessa questão da puberdade precoce, né? Mas os sinais, então, de que a puberdade está vindo para esses jovens, para essas crianças que está chegando, quais são os sinais? As mudanças no corpo só? Isso. Então, o primeiro sinal que acontece na menina é o que a gente chama de broto mamário. É como um carocinho na parte ali embaixo do mamilo. Esse é o primeiro sinal, antes de pelo, antes de tudo, começa o que a gente chama de telarco, o broto mamário. Já no menino, o primeiro sinal é o aumento do testículo, então quase sempre é imperceptível. Geralmente o menino começa a notar mais no segundo ponto, que é o aparecimento dos pelos. Uhum. E daí a menina, então, começa o peito, depois vem o pelo, depois a menstruação, e o menino começa o testículo, depois aumenta os pelos e depois o pênis. Uhum. E quando vem precoce, quando a puberdade é precoce, tem que procurar tratamento, doutor? Precisa ser investigado, precisa ser entendido por que isso está acontecendo, né? Nós sabemos que dependendo da população que a gente está estudando, então, por exemplo, população norte-americana, que tem uma obesidade infantil muito prevalente, nós vemos que as crianças estão começando mais cedo. Então, tem aspectos hormonais, tem aspectos sociais, estimulação, então, isso tudo acaba sendo envolvido, mas a gente, quando recebe uma criança, né, um púbere, a gente investiga se tem alguma alteração hormonal que justifique essa puberdade precoce. Sim, quer dizer, procura um endocrinologista ou um pediatra, né? Agora, qual a relação da puberdade e o desejo sexual? O que acontece é que a puberdade, então, essa modificação é porque a gente começa a ter os hormônios sexuais, então no menino a testosterona e na menina o estrogênio, o hormônio feminino, numa quantidade maior do que o que estava acostumado na criança. Então não é que não existia, tinha esse hormônio, mas não era uma quantidade suficiente. E agora com esse pico, começa a ser o corpo se preparar para quando a gente poder ser fértil, para poder ser pai. Então, é por isso que o desejo sexual, por isso que essa vontade acaba ficando mais intensa no adolescente, no púbere, porque é tudo um hormônio, uma quantidade muito grande que ele não estava acostumado. Então, uma das coisas que a gente nota do aspecto social é isso, que fica com uma vontade muito grande de ter relação. Doutor, para finalizar a última pergunta, com relação a essa questão das mudanças, pandemia, relações sociais, mudou um pouco essa questão de puberdade, a idade? Isso tem mudado, doutor? A gente considera a faixa etária igual como eu já tinha comentado, né? Acima dos 8 no menino e acima dos 9, 8 na menina e 9 na menina, a gente considera essa ainda a faixa crucial. Só que o que a gente vem observando na pandemia, o pessoal vem ganhando peso, as crianças estão mais sedentárias e comendo mais besteiras, isso está desencadeando mais, fora o estresse do período também da pandemia. Então, está desencadeando, sim. Algumas alterações. Doutor, foi ótimo. Sim. Foram ótimos os seus esclarecimentos. Eu vejo que é uma dúvida, é algum assunto tão simples, mas é uma dúvida que os pais às vezes têm. Obrigada, um bom fim de semana e volte sempre.
Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu, beijo no Tchau, coração. tchau. Ótimas dicas, informações básicas que os pais precisam saber. Tem pai aí ficando assustado.